Enquanto a gente estava orando aqui, Deus me deu uma palavra. E eu não gosto muito de me expor. Eu tenho dificuldade com isso, com rasgar o meu coração, com me expor. Mas nesse tempo Deus tem feito eu me abrir, Deus tem feito eu expor as minhas feridas para que outras mulheres, outras pessoas também possam ser curadas e saradas como eu fui, como eu tenho sido. Eu falava com a Gabi aqui antes de começar o culto, eu falei: Gabi, eu não tenho mais medo de falar sobre o que aconteceu comigo, sobre como foi a minha vida, o meu testemunho. Eu não tenho mais medo. Eu tenho trocado o medo por temor. Eu tenho trocado o medo por temor de ser a vontade de Deus, de ser o tempo de Deus, de eu liberar isso. E tudo se confirmou para que eu estivesse compartilhando com vocês aqui agora, porque Deus restaurou a minha vida. Quando a minha mãe engravidou, ela era muito jovem, ela tinha 17 anos. Ela era só uma menina, foi o primeiro namorado dela. E quando ele soube, ele abandonou ela. E eu cresci sem um pai. E ela casou com um homem que abusou de mim por muito tempo. Desde... eu não consigo nem lembrar, eu tenho flashes de memória apenas de quando começou. Porque foi desde muito cedo, até os meus 12 anos de idade, eu sofri abuso. E quando Deus começou a se revelar para mim, foi muito lindo. Eu comecei a encontrar Ele como um pai de amor, um pai que eu nunca tive. E eu não queria ter um pai, porque pai para mim era ruim. A imagem de Deus, de pai, para mim era muito ruim. Quando eu encontrei a Vivi e o Theo, eu olhei para o Theo e eu falei: ter pai é tão bom, Deus. E eu comecei a enxergar o vazio do meu coração, aquela lacuna da paternidade. E eu falei: Deus, eu quero ter um pai. Eu queria ter tido um pai como o Telmo era para as filhas dele, sabe? Eu pensava: Deus, eu queria ter tido um pai assim. E aí, quando eu comecei a desejar ter um pai, Deus começou a se revelar para mim como um pai de amor, um pai infalível. E foi muito engraçado, porque depois de um tempo eu descobri que o meu pai de sangue, que abandonou eu e a minha mãe, o sobrenome dele era Souza. É um sobrenome muito comum. Mas quando eu conheci o Fabiano, eu comecei a trazer para fora o abuso, a questão dos abusos. Porque aquilo travava muito a minha vida. E eu não era curada ainda. E quando eu conheci ele era um homem de Deus, ele foi o meu discipulador. E quando eu conheci ele, Deus me fez abrir tudo, expor e rasgar o meu coração. E quando eu rasguei o meu coração para ele, a gente já era noivo. Quando eu rasguei meu coração para ele, que Deus começou a trazer cura sobre a minha vida, eu nunca mais chorei ao falar sobre isso. Nunca mais. Depois que eu conversei com ele, eu vi Deus usando ele para me curar. E o sobrenome do meu marido é Souza. E Deus falou assim para mim: filha, eu te adotei. Eu te adotei, o teu pai. Eu não fui registrada com o nome do meu pai. E muitas vezes quando eu era criança eu pensava: por que eu não tenho 2 sobrenomes? Por que eu tenho só um? Até eu ficar maior e eu entender que o meu pai não tinha me registrado. Eu tinha o sobrenome só da minha mãe. E quando eu conheci o Fabiano, que a gente noivou, a gente casou, Deus falou assim: filha, eu te adotei, eu te dei um nome, eu te dei um sobrenome. Tu é minha filha. E enquanto eu estava aqui, a Vivi falando sobre a glória da segunda casa, eu entendi isso, sabe? O Fabiano, tudo que eu tenho vivido como família, porque eu me sentia muito sozinha, deslocada, abandonada. Tudo que eu tenho vivido como família hoje, com os meus filhos e o meu esposo, tem me curado. É a segunda chance, sabe? É o renovo de Deus, é a glória da segunda casa. E
Deus falou assim para mim: filha, muitas mulheres que estão aqui, elas acham que elas não vão viver isso, mas diz para elas que a sorte delas está mudando, como a tua sorte mudou quando tu ganhou esse sobrenome. Então recebe isso, a tua sorte tem mudado, as circunstâncias que você tem vivido, sabe, às vezes você pensa que são ruins, são desertos, mas quando uma terra é lavrada para receber uma semente, para que aquela semente germine e dê fruto, ela tem que ser ferida. A terra ela é ferida, ela é lavrada. Então muitas vezes você precisa passar por algumas situações na sua vida, desertos, para que o seu coração, a terra do seu coração seja lavrada. Aí às vezes você pensa, eu estou sendo ferida. Não, você está sendo lavrada. A terra do seu coração está sendo lavrada para receber essa semente, para que essa semente dê um fruto na estação certa. Ô gente, está nascendo tanta mulher de Deus no meio disso tudo. Está nascendo tanta mulher com uma graça, com unção. Tem tanta mulher aqui que tem tanto para ministrar, para falar, sabe por quê? Porque Deus está nos construindo. E o meu coração, quando eu vi a Maiarinha, ela tinha 17 anos, era, né? 17 anos, recém-casada, quando eu vi ela pela primeira vez, Deus falou para mim: adota essa menina. Eu me apaixonei por ela. Ela era calada, não falava nada. Fiz uma viagem para Floripa com ela, fui... Eu não conseguia nada. Não falava, não sorria. E hoje eu olho e digo assim: meu Deus, o que Deus tem feito na vida dela, Ele pode fazer na nossa, na sua, na minha, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, mãe. Eu tenho encorajado essas mulheres a rasgar o coração, porque quando nós rasgamos o coração, libera cura. Que você possa ser tocada por essa palavra. Ele é o seu Pai, Ele é infalível.